Inscreva-se e deixe seu like. Meu nome é Herbert e essa tenebrosa história aconteceu algumas décadas atrás, para ser mais exato, no ano de 1978. Naquela época, meu pai, Thompson, um renomado cientista nos Estados Unidos, trabalhava para um grande laboratório farmacêutico. Ele foi designado para uma missão confidencial, obter informações sobre uma planta rara que prometia cura para o câncer, algo em torno de 100% de eficácia. Entretanto, os cientistas incumbidos anteriormente dessa tarefa haviam desaparecido misteriosamente, sem deixar rastros. Toda essa situação era envolta em um sigilo absoluto, mesmo para o meu pai. Eu, sendo filho único, vivia com ele, já que meus pais haviam se separado. Então, chegou o momento de uma grande viagem. Meu pai seria parte dessa experiência científica, mas ele jamais poderia conhecer o destino dessa jornada. Tudo isso era protocolar devido à concorrência no ramo e à busca por essa planta revolucionária. Por isso, quando recebemos a ligação e nos preparamos para a viagem, insisti em acompanhá-lo, já que não tínhamos parentes próximos para ficar. Fomos levados a um local secreto, que mais parecia os Alpes suíços, com uma vista magnífica. Uma pequena cabana nos esperava no final de uma estrada estreita e perigosa, cercada por colinas majestosas. O senhor misterioso que nos recebeu, chamado Sim, nos alertou para não sairmos sozinhos à noite. Havia uma estranha proteção na porta da cabana, algo como um círculo de ramos de alho. Quando questionamos o motivo, Sim foi evasivo em sua resposta, dizendo que não era responsabilidade deles. Então, após receber instruções e suprimentos, partimos para as colinas em busca da planta. O trajeto foi árduo, e o guia, Ramon, não era muito comunicativo, confiando apenas em seu cachorro, Frog. Quando anoiteceu, acampamos entre as rochas, e foi aí que tudo mudou. Meu pai, o jovem Peter, Ramon e o cachorro desapareceram. Restei sozinho, encontrando vestígios assustadores de sangue e corpos desmembrados. A busca por meu pai me levou a uma caverna onde o encontrei, desorientado. Antes, deparei-me com a cena horrenda da morte de Ramon e Peter, além de corpos congelados que pareciam pedras. A neve caía, o frio era intenso, e nós mal entendíamos o que se passava. No retorno à cabana, fomos resgatados por dois homens, sem explicações sobre o que havia acontecido. De volta em casa, um telefonema misterioso apenas reforçou o enigma. Até hoje, tenho certeza de que algo estranho habita aquelas colinas, algo além deste mundo, um mistério que persiste sem respostas. Já era madrugada, por volta de 1h da manhã, quando o galo cantava e Ruth acordou seu marido, Osvaldo, que dormia desde cedo. Ele, meio assustado, perguntou o motivo, e ela relatou ouvir barulhos vindos detrás da casa. Questionado sobre os sons, Osvaldo não acreditou, afirmando que os cavalos estavam na cocheira e não havia nenhum animal solto. Apesar da insistência de Ruth, ele foi até a porta, voltou dizendo que não havia nada lá fora e pediu que ela voltasse a dormir, sugerindo que poderia ter sido um sonho. Enquanto Osvaldo adormecia novamente, Ruth, quase pegando no sono, ouviu o barulho de correntes no corredor. Ainda assim, decidiu esperar um pouco antes de acordar o marido. Osvaldo, novamente questionado, levantou-se, verificou, mas não encontrou nada. Convenceu Ruth de que eram apenas pesadelos causados por uma possível má digestão. Ele voltou a dormir, mas Ruth, preocupada, não conseguia conciliar o sono. Mais tarde, após cuidar das crianças e do café da manhã, Ruth tentou novamente falar com Osvaldo sobre os ruídos, mas ele desdenhou, sugerindo que tentassem dormir melhor naquela noite.
Ele saiu para o trabalho e Ruth ficou triste com a atitude dele. Durante o dia, ela fez uma prece, pedindo que as crianças não ouvissem os mesmos ruídos assustadores. À noite, Osvaldo foi ao centro da cidade e acabou jantando com um compadre. Voltou para casa à tarde da noite. Ao chegar, ouviu os sons de cavalos atrás da casa, mesmo com a porteira fechada. Após um turbilhão de poeira e barulho de cascos, Osvaldo se escondeu ao ver uma cena assustadora de cavalos correndo em sua direção. Assustado, ele correu e acabou sendo derrubado por algo. Gritou por Ruth, que o encontrou caído. Descobriram que era apenas um cachorro com uma corrente, mas Osvaldo explicou tudo o que viu, incluindo o tapa que levou e a mancha em seu rosto. Depois daquela noite, Osvaldo nunca mais duvidou do que Ruth dizia. Na cidade de Pinhalão, no Pará, essa experiência marcou profundamente Osvaldo, mudando sua percepção sobre os relatos de sua esposa. Hoje, já sou um homem maduro e formado, com todas as características de um bom homem. Tenho 2 filhas lindas e maravilhosas. Ambas estão estudando e, com certeza, serão boas mães de famílias e honradas em um futuro bem próximo. É claro que as coisas podem mudar de repente, mas enfim, é melhor viver os momentos felizes que a vida nos proporciona. E a propósito, o meu nome é Carlos Vieira, e vou contar hoje o que eu nunca havia dito antes para as minhas 2 filhas, inclusive uma delas, a mais velha, andou se destacando na escola. E isso é um motivo de muito orgulho para qualquer pai neste mundo, principalmente para mim, que vivi parte da minha infância em um orfanato desde os meus 3 anos de idade. Bom, foi isso que os cuidadores me disseram na época em que fui deixado por uma mulher que não teve nenhum problema em me abandonar naquela noite, naquele orfanato. Nem vaga havia, já que os momentos em que o orfanato estava atravessando eram bem delicados, a falta de verba e tudo mais. Mesmo assim, a boa senhora Lourdes não permitiu que um menino frágil de apenas 3 anos de idade fosse abandonado à própria sorte, ao relento escuro das noites sem fim. Isso tudo veio à tona em minha mente depois que a Clara, minha filha, havia me pedido uma cadeira de balanço como presente, em virtude de suas boas notas na escola. É claro que, a princípio, eu não liguei e daria o presente, mas ela estava tão obcecada pelo presente que todos os dias me cobrava o seu prêmio. Certo dia então, no feriado, quando estávamos todos em casa reunidos, ela me indagou, cobrando tal presente. Foi aí que o meu coração começou a bater mais forte em meu peito. Minha face franziu em função da cobrança insistente da Clara. Pai, perguntou ela, mesmo atônica e surpreso, pedi para que ela se sentasse em uma cadeira próxima à mesa. Ela estranhou, mas não se colocou contra minha atitude. Foi então que eu comecei a narrar uma das histórias mais pavorosas e assustadoras que eu já presenciei naquele orfanato, na minha adolescência. Naquele ano, as coisas estavam bem difíceis e complicadas, e por isso o orfanato estava recebendo muitas doações. Eram muitos objetos, desde um simples calçado até objetos mais volumosos. Havia uma sala em que costumávamos ler e às vezes até brincar. E foi aí que algo aconteceu. Naquela tarde, a senhora Lourdes entrou com 2 homens que carregavam uma estranha cadeira de balanço. Era uma cadeira bem antiga, parecia ser toda talhada numa madeira bem escura e tinha um cheiro bem forte, que eu não conseguia descrever. Foi então que a senhora Lourdes nos alertou: olha, criançada, essa cadeira é apenas para os adultos sentarem, entendem, seus pestinhas. E assim, toda vez que ficávamos na sala dos livros, lá estava aquela cadeira estranha no meio da sala. Aquele objeto se destacava com o resto da mobília, sem falar daquele estranho odor que emanava. Às vezes, eu perguntava aos outros meninos se eles estavam sentindo aquele odor, mas todos eles negavam.
Enfim, ou eu estava ficando louco, ou realmente aquele odor vinha daquela cadeira. A Dona Lourdes era uma mulher muito severa, tentando sempre nos manter longe da maldita cadeira. Aquela frase que ela sempre fazia questão de repetir todos os dias: essa cadeira é somente para os adultos usarem. Ok? Se um de vocês sentar aqui, haverá punições. Espero que todos vocês tenham entendido. É claro que nós nunca desafiávamos a velha, pois sabíamos da sua capacidade de punição, que era sempre na forma mais cruel. Mas para toda regra, há sempre uma exceção. Eu sempre fui um menino muito curioso, e naquela noite, quando estava prestes a pegar no sono, eu notei um pequeno barulho na sala ao lado. Era justamente onde a velha cadeira havia sido deixada, pois o nosso quarto ficava ao lado da sala de livros, e algo cheirava muito estranho. Eu comecei a escutar aquela velha cadeira render, como se alguém estivesse sentado nela e a se balançar. O rangido ia e voltava freneticamente, sem pausa. Eu logo pensei que fosse um dos meninos que esperou a noite chegar para se deliciar na cadeira, já que de dia essa façanha era impossível, pois a senhora Lourdes não dava trégua a ninguém. Furtivamente, eu me levantei, pois as nossas camas eram beliches antigas, e para não acordar ninguém, eu teria que ser bem cuidadoso. E nesse pequeno espaço de tempo, eu percebi, na penumbra da noite, que uma das beliches estava com um espaço vazio. Sim, faltava um dos meninos, e logo identifiquei que só podia ser o Fábio. O Fábio era o mais peralta do orfanato e sempre vivia nos dizendo que um dia ele iria se balançar na tal cadeira de balanço, só para desafiar a velha senhora Lourdes. Na minha mente, logo me veio a resposta do barulho. Só ele mesmo seria capaz de acordar no meio da noite só para se balançar na velha cadeira. Foi aí que, de repente, a cadeira parou de uma só vez, como se alguém estivesse ali e percebesse a nossa presença instantaneamente. O meu coração quase saiu pela boca, e foi nesse momento que eu pude ver que rapidamente duas luzes amarelas começaram a acender do nada, como se fosse um par de olhos, e começou a me olhar. Aquilo me olhava e também começou a ganhar forma. Sim, era uma entidade que estava se balançando na maldita cadeira. O Fábio percebeu meu transe hipnótico, me balançou, e foi aí que ele e eu saímos correndo dali e voltamos para nossa velha beliche. No dia seguinte, o Fábio e eu estávamos conversando em segredo, é claro, uma vez que a senhora Lourdes soubesse que estávamos perambulando na noite, ela nos castigaria de forma severa. O Fábio me disse que naquela noite ele resolveu se balançar na tal cadeira e por isso estava lá. Mas não foi só isso, disse ele, Carlos. Naquela noite eu sentei na cadeira e comecei a me balançar. Mas de repente, a cadeira parou. Eu percebi uma presença ao meu redor, algo estava tomando conta da cadeira. Então saí correndo para o lado de fora e fiquei observando do buraco da fechadura. E foi aí que você apareceu. Depois disso, o Fábio nunca mais foi o mesmo. Nunca mais o vi na sala de livros, onde aquela velha cadeira se encontrava. O Fábio parecia fugir de algo. Ele me dizia que o fantasma da cadeira o perseguia, e que todas as noites ele ia até a sua cama para tentar sufocá-lo. Certo dia, que não me lembro exatamente qual foi, quando todos nós já havíamos levantado para o café, eu percebi que o Fábio permaneceu em sua beliche. Eu ainda cutuquei: acorda, Fábio, senão a senhora Lourdes vai te matar. O Fábio não se levantou, na verdade, não se levantou nunca mais. O Fábio estava morto. Os médicos vieram e constataram que ele havia sido asfixiado, isso segundo o laudo deles. A senhora Lourdes sempre buscava culpados, porém sabíamos que ele havia sido morto por uma espécie de fantasma que veio junto com aquela maldita cadeira de balanço.
Mas é claro que a senhora Lourdes nunca acreditou em nós e nos chamava de pestes imprestáveis e tudo mais. Depois da morte do Fábio, os meninos do orfanato não brincavam mais, e nem sequer iam na sala de livros, onde a maldita cadeira ficava. Todas as noites, as luzes se apagavam, e a maioria dos meninos, incluindo eu, escutava aquela maldita cadeira de balanço que rangia para lá e para cá. Nossas noites ficaram assombradas por aquela entidade, e depois disso, a senhora Lourdes tentando nos provar que éramos loucos ou coisa parecida. A sua se balançar na cadeira era uma forma de nos chamar de covardes e medrosos. Então, os meninos e eu víamos a senhora Lourdes para lá e para cá naquela maldita cadeira de balanço, com aquele sorriso cínico e desrespeitoso. No domingo, lembro-me que estava muito frio, então tínhamos todos que ir para a missa. Mas foi um alvoroço que se instalou no orfanato quando, no quarto da senhora Lourdes, estavam todas as pessoas que trabalhavam no orfanato. Ela estava morta e, segundo as más línguas, ela havia sido asfixiada. Foi aí que percebemos mais uma vez que o fantasma havia se vingado, pois a senhora Lourdes também havia se balançado na maldita cadeira. Ficamos estarrecidos e mais assustados ainda. Aquela cadeira teria que sair dali imediatamente ou mataria todos. Um dia, quando a nova coordenadora chegou, ela pediu para que levassem a maldita cadeira embora. Nunca soubemos o paradeiro ou para onde ela foi levada. Mas isso não nos importava, apenas queríamos dormir tranquilos e sem a presença daquela sinistra cadeira com aquele suposto dono macabro. O Fábio havia sido um grande amigo, eu espero que hoje ele esteja no céu. Bom, é isso, minha filha. E agora, você ainda quer a cadeira de balanço? Não, meu pai, deixa para lá. Eu prefiro uma bicicleta. Pode ser uma bicicleta que eu vou ficar bem feliz. Então é isso, boa noite. Desde criança, eu já havia presenciado vários acontecimentos sobrenaturais na minha casa, na rua e com os meus parentes. Eu cresci em um lar cristão e aprendi sobre a palavra de Deus, como orar e pedir ao Senhor Jesus tudo o que eu precisasse. Minha mãe era uma mulher de muita fé e transmitia essa confiança, compartilhando tudo o que sabia sobre a palavra de Deus comigo desde quando eu era pequena. Minha avó também era uma mulher de fé, ela se converteu ao Evangelho já com mais de 70 anos, tudo influenciado pela minha mãe. Os fatos sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida no dia em que a minha avó veio a falecer. E isso foi em janeiro de 1996. A minha avó tinha problemas cardíacos e estava internada no hospital particular há quase um mês. Um dia, minha mãe levou 2 obreiras da igreja até o hospital para fazerem uma oração pela cura dela. Após a oração, as obreiras disseram para minha mãe que tudo havia sido feito, mas que se por acaso Deus quisesse levar minha avó, ela teria que entender que não foi por falta de fé para curá-la, mas porque havia chegado a hora. Nos últimos dias de vida da minha avó, ela ficava olhando fixamente para um determinado canto da parede, como se estivesse vendo algo ou alguém ali. Isso deixou a minha mãe e eu intrigadas com toda aquela situação. No dia 31 de janeiro de 1996, minha avó veio a falecer. Eu estava presente com a minha mãe. Era de manhã, ela havia terminado de cantar um louvor no quarto e minha avó começou a ter uma parada cardíaca em nossa frente. Rapidamente, os médicos foram chamados ao quarto. Minha mãe e tia ficaram lá e eu fui retirada e levada para a varanda do prédio do hospital. Foi então a primeira vez que eu falei com Deus. Eu estava sozinha e fiz uma oração pedindo que Ele não deixasse minha avó morrer naquele momento. Eu senti um dedo tocando meu ombro esquerdo e um arrepio muito gostoso se espalhando ao redor da área tocada no meu ombro. Foi um arrepio lento e bem agradável.
Eu estava olhando para o céu e orando quando isso aconteceu. Virei para olhar quem havia me tocado e não tinha ninguém na varanda além de mim. Eu não senti medo, apenas sorri e senti que de alguma maneira era uma resposta. Poucos minutos depois, minha mãe veio desesperada chorando dizendo que a gente tinha que sair imediatamente porque minha avó havia morrido. Deixamos o resto da família no hospital e saímos de lá. A minha mãe e eu fomos levadas de carro pelo meu tio. Durante várias semanas, minha mãe dizia não querer mais saber de Deus, pois ele não havia curado minha avó. Eu a consolava e dizia que essa era a vontade dele. Aos poucos, minha mãe foi aceitando e restaurou a sua fé ao lembrar do que as obreiras haviam dito a ela. Durante todos aqueles anos que se sucederam, muitas coisas sobrenaturais aconteceram em nossa casa. Minha mãe tinha uma placa com um versículo bíblico escrito: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Ela costumava deixar em cima da estante da sala. Certo dia, estávamos sentadas conversando, minha tia, mãe e eu, quando minha tia, olhando para a placa, perguntou sobre uma luz verde que via ali. Minha mãe foi verificar e não viu nada. No momento em que ela disse isso, a placa virou para baixo rapidamente. Eu também não havia visto luz nenhuma naquele dia, apenas a minha tia, mas nós três vimos quando a placa virou sem ninguém tê-la tocado. A partir daquele dia, minha mãe começou a valorizar aquela placa com a palavra de Deus. Em um período de grande dificuldade financeira, após uma discussão entre minhas duas tias, uma delas ficou possuída e arrancou com toda a força a placa que minha mãe havia colocado na porta com cola instantânea. Após arrancá-la, partiu a placa ao meio. Minha mãe a colou novamente e até hoje eu tenho essa placa. Passei por muitas coisas em minha vida até hoje e o Senhor Deus nunca me abandonou. Tenham fé, orem, pois tudo isso é real. Olá, o meu nome é Cláudio. Eu irei relatar uma experiência péssima que passei alguns meses atrás. Tenho 41 anos e sou professor de filosofia. Sempre que alguém me contava uma história ou alguma lenda, eu geralmente não queria nem ouvir e evitava fazer perguntas. Até a idade, eu nunca tinha visto sentido em nada desse tipo, mas essa paz estava com os dias contados. Tudo começou quando a minha avó veio a falecer e acabei herdando uma casa bem antiga. A casa era encantadora, mas havia um quarto, quase uma espécie de despensa, que a minha avó sempre mantinha trancado. Ela nunca deixou ninguém entrar lá, o que sempre me deixou curioso. Até que, nesse dia, eu consegui abrir o quarto proibido. Até então, pensei que a minha avó apenas guardava antiguidades. Por ciúmes, não deixava ninguém mexer no que não deveria. O lugar era bem sombrio, com teias de aranha penduradas nos cantos. No centro, havia uma caixa empoeirada. Quando eu retirei o lençol, uma sensação de arrepio percorreu toda a minha espinha. Era uma boneca de madeira tão realista que parecia estar me observando com seus olhos de vidro. Apesar dessa sensação ruim, passei mais alguns minutos por lá, olhei retratos antigos, roupas e alguns objetos. Havia fotos em preto e branco, aquelas bem antigas de uma outra época, mas incrivelmente estavam conservadas. Decidi então tirar a boneca da caixa e levá-la para o meu quarto. Durante a noite, enquanto eu estava deitado em minha cama, ouvi um som sutil que vinha da boneca, um sussurro suave, como se alguém estivesse cochichando. Olhei para a boneca e os seus olhos de vidro pareciam brilhar em meio à escuridão. Cheguei a pensar que fosse impressão da minha cabeça ou reflexo de alguma luz. Rapidamente, tentei ignorar. Como eu disse, eu evitava ouvir falar sobre esses tipos de coisas e queria acreditar que fosse algo da minha cabeça. Talvez essa falta de conhecimento tenha feito demorar tanto até perceber realmente do que se tratava.
As noites seguintes foram cada vez mais estranhas. A boneca parecia se mover por conta própria. Eu a colocava em uma prateleira e pela manhã ela estava em outro lugar. Os sussurros se tornaram cada vez mais altos e perturbadores. Eu começava a ter pesadelos terríveis. Parecia que a boneca estava me assombrando. Decidi então colocá-la na sala para ver se essas sensações ruins passavam, mas perdi o tempo. Elas continuaram do mesmo jeito. A partir do momento em que a frequência aumentava, eu me preocupava cada vez mais. Então, tive a brilhante ideia de chamar uma colega para dormir naquele local comigo, pelo menos por uns dias. Ela, ao contrário de mim, gostava desses tipos de assuntos e era fã de lendas. Mas ela nunca tinha passado por uma experiência dessa, pelo menos não que eu soubesse. Para ver se realmente era coisa da minha cabeça, resolvi não comentar nada. Tínhamos quartos separados e a boneca logicamente ficou na sala. Depois do jantar, conversamos um pouco e cada um foi para o seu quarto. Não demorou muito, eu comecei a ouvir vozes, como se fossem da boneca, e estava vindo da sala. Em questão de minutos, a minha amiga deu um grito tão alto, tão aterrorizante e tão assustador que eu fiquei assustado também. Após os gritos, ela entrou completamente suada, atonita, dentro do meu quarto, com seus olhos arregalados e ofegante, mal conseguia falar. Ela chorou muito e disse que não queria ficar mais nenhum minuto dentro da minha casa, pois, segundo ela, viu uma boneca de madeira se movimentando como se tivesse vida. A boneca ria e ia de um lado para o outro próximo à cama dela. Eu nunca vi um desespero daquele nem no quarto. Ela quis mais entrar e até nos dias de hoje, ela tem pesadelos com aquela cena que disse ter visto dentro da minha casa. E segundo ela, nem por todo o dinheiro do mundo ela voltaria. Como ela gostava dessas histórias, eu fui tentar conversar com ela para ver se tinha alguma saída, alguma luz para dar. Porque naquele momento, eu não tinha nem noção do que fazer e nem por onde começar. Naquela época, hoje não está muito diferente, ela não quis nem papo comigo. Disse que aquela casa tinha uma energia muito ruim e até me culpou por tudo. Disse que nunca mais queria conversar comigo. De alguma maneira, a boneca tinha afetado mais a ela do que a mim. Eu tinha muito medo, mas o estado em que ela ficou foi horrível. Cada pessoa reage de uma forma diferente, e eu sei disso, mas a diferença na maneira como a boneca agiu em relação a nós dois chamou um pouco mais a minha atenção. Decidi pesquisar sobre a história da casa da minha avó e da boneca. Descobri que a boneca era uma relíquia da família, transmitida por gerações. Eu mal podia acreditar que de verdade a minha família teve algum tipo de maldição. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, talvez por medo ou para me preservar. A boneca era conhecida como a bonecada e diziam que ela estava amaldiçoada. Era uma espécie de receptáculo para os espíritos inquietos da família e quem a possuísse era automaticamente atormentado por esses espíritos. Fui até a minha mãe. No começo, ela ficou um pouco resistente, mas quando eu expliquei a situação que eu estava passando, ela se comoveu e contou. Ela disse que a minha avó, quando mais jovem, chegou a falar para as pessoas da família, mas ninguém deu muita bola e não se falou mais sobre isso. Desconfio que a minha avó foi possuída e possivelmente era assombrada até os últimos dias de sua vida. Hoje não tem como saber muito, mas se ela sofreu até o fim, possivelmente contribuiu bastante para ela ter ido logo, pois aquilo eu não aguentava mais. Durante o dia era mais tranquilo, mas bastava anoitecer que eu já começava a sofrer por antecedência. Eu já começava todo aquele ciclo de horror, desesperado para me livrar daquela maldição. Eu tentei por várias vezes devolver a boneca ao quarto, mas ela se recusava a ficar por lá e continuava voltando para o meu quarto.
Eu já não suportava mais aqueles sonhos e os pesadelos, e a sensação de ser observado o tempo todo. Ainda pensei em tacar fogo naquela desgraça, mas sabe-se lá se eu fizesse isso, talvez pudesse até piorar minha situação. Por algum motivo diferente do que aconteceu com a minha amiga, aquela boneca só me assombrava. Fui em busca de ajuda e, depois de muito procurar, eu acabei encontrando um especialista em paranormalidade. Em alguns lugares, são muito conhecidos também como rezadores. Essas pessoas são como a luz da vida de quem está passando por um momento desses. E detalhe, ninguém acredita em você. O especialista examinou a boneca e confirmou que ela estava realmente amaldiçoada. Disse que a única maneira de quebrar a maldição era encontrar o espírito que estava preso na boneca e assim libertá-lo. Depois de ver que aquela loucura real estava acontecendo na minha vida, foi uma luta procurar no meio de uma família tão grande de quem seria o espírito que estava ali, quase como uma terapia. Foi aí que eu tive uma ideia, tentar fazer algum tipo de contato com esse espírito. O especialista então me disse que para fazer isso sem saber, poderia ser muito perigoso. Mas naquela situação, não tinha muito tempo a ser feito. Aceitei correr o risco. Com a ajuda do especialista, realizei o ritual para entrar em contato com aquele espírito aprisionado. Foi uma experiência aterrorizante. Para minha total surpresa, o espírito se revelou como a minha tetravó, que havia morrido em circunstâncias misteriosas. Ela me contou que estava presa na boneca por vingança, porque a família havia acusado injustamente de bruxaria. Com lágrimas nos olhos, eu pedi desculpas em nome da família e prometi ajudá-la a encontrar paz. O especialista conduziu o ritual para liberar o espírito e a boneca ficou inerte. Os pesadelos finalmente cessaram e a boneca amaldiçoada agora estava silenciada. Finalmente, eu pude voltar a ter noites de sono bem tranquilas. Eu aprendi que alguns segredos sombrios podem ser transmitidos através das gerações e que muitas vezes a única maneira de romper uma maldição é enfrentar o passado e fazer o que é certo. Hoje em dia, a boneca está trancada em um cofre, longe do alcance de qualquer pessoa. Mas de vez em quando eu passo perto daquele sótão durante a noite, eu juro ouvir um sussurro fraco vindo de lá, da onde ela está. Em fevereiro de 2015, conheci uma garota numa baladinha na minha cidade. De cara, ela me chamou a atenção pelo seu jeito, muito linda, porém misteriosa. Sempre me olhava à distância. Pensei que ela poderia ser de fora da cidade, pois nunca vi por aqui e eu conheço a maioria dos jovens, mesmo que seja apenas de vista. Poderia ser parente de alguém, bom, não sei, mas aquela menina me atraía de uma forma que eu não sei nem explicar. Foi bem estranho, mas eu não me importei. Foram 3 noites de flertes, e no final da noite de domingo, resolvi chegar nela, me apresentar sem muita cerimônia e a convidei para darmos uma volta, para quem sabe nos conhecermos melhor. Ela disse que naquele momento não poderia, pois estava ficando tarde e precisava estar em casa antes da meia-noite, que já estava quase no horário. No entanto, ela sugeriu que nos encontraríamos às 18 horas na praça da cidade para conversarmos melhor. Sem outra alternativa, acabei aceitando. Quando pedi seu contato para conversarmos, ela disse que não tinha telefone, redes sociais ou WhatsApp. Na verdade, ela não tinha nada disso. Claro que na hora eu não acreditei, pensando que ela poderia estar se resguardando de um estranho. Mas não forcei a barra, pois era apenas o início de uma conversa. Insistir naquele momento poderia colocar tudo a perder. Então, preferi não arriscar. Sutilmente, me ofereci para acompanhá-la até a sua casa, mas ela não aceitou, alegando ter pressa. Ficou marcado então o nosso encontro para a noite seguinte. Dali mesmo, fui
Fui para casa e acabei sonhando durante a noite toda com aquela garota. No sonho, ela estava em pé na porta do meu quarto, pedindo para que eu não esquecesse do nosso encontro e que estaria me esperando para sairmos juntos. O estranho é que o sonho durou a noite toda. Acordei bem cansado, me preparei para o trabalho e saí rapidamente. Passei o dia todo esperando ansioso para que as horas passassem rápido e assim eu pudesse vê-la novamente. Saí do trabalho às 16h30 e nem fui para casa para não correr o risco de me atrasar. Fui direto para a praça, fiquei em um ponto estratégico de onde eu poderia vê-la, já que não me permitiu acompanhá-la na noite anterior. Quando foi às 18h em ponto, ela chegou, mas não veio na direção que eu imaginava. Surgiu ao meu lado sem que eu percebesse. Na hora, achei estranho, pois como eu não havia vindo até ela, comentei. Ela, bem séria, disse que eu não vi porque estava distraído. Na verdade, acabei concordando com ela, realmente eu estava distraído. Conversamos até por volta das 22h. Ela não aceitou comer nem beber, apenas conversar. Novamente se despediu sem me dar seu contato e sem permitir que a acompanhasse. No entanto, disse que sabia onde eu morava e que me visitaria em breve se eu a convidasse. Claro que a convidei na mesma hora. Ela aceitou com um sorriso de canto de boca, mas não naquele momento. Em seguida, fui embora para minha casa mais uma vez sem ela. Só em casa, percebi que não tínhamos marcado nada para o próximo encontro. Como ela disse que me visitaria, pensei em aguardar para ver o que isso resultaria. Dormi novamente e sonhei com a garota, mas dessa vez foi um sonho estranho. Estávamos em um campo aberto. Ela chorava dizendo que precisava ir embora, pedindo para eu ir com ela. Não entendi muito, mas associei ao fato de não saber muito sobre ela, talvez fosse uma curiosidade do meu subconsciente. Na noite seguinte, cheguei em casa bem cansado, preparei algo para comer e me deitei no sofá para ver um filme. Acabei pegando no sono em algum momento. Acordei com o som de batidas na porta. Era estranho, pois para chegar até a porta era necessário passar pelo portão, que estava trancado, algo que nunca deixava aberto. Levantei meio tonto de sono. Perguntei quem era e, para minha surpresa, era ela. Pedi para entrar, disse que o portão estava aberto. Convidei, e diferente dos outros encontros, ela já foi me agarrando sem muita cerimônia, passando a noite em minha casa. Acordei e ela já havia ido embora. Não sei que horas ela saiu, mas quando saí para o trabalho, o portão estava trancado. Aquilo foi muito estranho. Fiquei pensativo, querendo saber como ela havia saído. Foi tudo muito rápido. No decorrer dos dias, ela vinha praticamente todas as noites em minha casa. Em uma dessas noites, disse a ela que gostaria de conhecer a sua família. Ela não era daqui da cidade. Sorrindo, me disse que eles eram de um outro mundo. Perguntou se eu gostaria de viver ao seu lado nesse mundo louco. Entre risos e brincadeiras, acabei entrando na brincadeira junto com ela e disse que sim, viveria naquele mundo louco dela. Continuamos namorando e brincando. Aquela foi a última noite que ela veio me ver. Mas só soube disso um bom tempo mais tarde. Ela se despediu antes de ir embora, o que foi estranho, já que ela nunca tinha feito isso antes. Disse até que iria, mas que voltaria logo e que não se afastaria mais de mim. Acordei na manhã seguinte cansado, com sintomas de virose, corpo doendo e muito desanimado. Informei na empresa que não trabalharia naquele dia e voltei para a cama para descansar mais um pouco. Dormi o dia todo sem perceber e acordei com um amigo do trabalho chamando no interfone da minha casa.
Olhei o celular e já eram 8 horas da noite e haviam 32 ligações perdidas dele. Como eu consegui dormir daquele jeito? Pensei comigo. Normalmente, eu acordo com o toque do celular, mas naquele dia, não ouvi nenhuma das chamadas. Meu amigo Celso, colega desde a adolescência e que trabalhou comigo, disse ter vindo à minha casa por estar preocupado. Ao me ver, prontificou-se logo a me levar ao pronto-socorro, pois eu estava febril e muito pálido. A princípio, recusei, mas ele insistiu tanto que, para acabar logo com aquilo, eu acompanhei. Fui mais para agradá-lo, pois não é sempre que encontramos amigos como Celso pelo nosso caminho, e ele foi peça fundamental para mim naquele momento. Assim que chegamos ao hospital, fiz logo alguns exames e todos deram negativos para viroses. Mas eu estava com muita febre. O médico plantonista achou melhor ficar em observação até o dia seguinte para exames complementares. Mesmo aborrecido pela situação, acabei concordando. Celso se despediu de mim após fazer a minha internação, prometendo voltar no dia seguinte. O que ele fez? Passei aquela noite sonhando com a minha garota, mas dessa vez ela estava estranha. Não era mais tão bonita e viçosa como antes. Era uma mulher estranha, em um lugar estranho, olhando-me fixamente à distância. Fui acordado com a enfermeira do plantão me chamando para ferir a minha pressão e temperatura. A febre não cedia, pelo contrário, estava mais alta do que na noite anterior, e eu mais pálido e tremendo muito. O médico do dia solicitou uma bateria de exames: ressonância magnética, exames de sangue, urina, saliva, mas nada havia sido diagnosticado, e eu só piorando. Mais de 20 dias se passaram. Cheguei ao ponto de ter que tomar banho em cadeira, pois não conseguia ficar de pé, e os meus cabelos começaram a cair também. Eu estava irreconhecível. Ninguém entendia como eu havia adoecido e definhado tão rapidamente. Certo dia, acordei com a minha gengiva sangrando, e os meus exames de sangue acusaram infecção e uma queda brusca de plaquetas. Fui diagnosticado com uma necessidade urgente de bolsa de sangue. Tudo estava muito confuso. Celso me visitava diariamente. Em uma dessas visitas, a sua mãe, Dona Celinha, foi junto com ele. Ela me conhecia há muitos anos, e ao me ver, acabou passando mal Dona Celinha, uma idosa e benzedeira das antigas. Assim que havia chegado ao hospital, ficou tonta e disse que o que eu tinha não era nada de físico. Se providências não fossem tomadas rapidamente, eu não iria muito longe. É isso mesmo, Dona Celinha estava me dizendo que eu não teria a menor chance de vida se eu continuasse naquele hospital. E o que estava minando a minha força vital, fazendo com que eu adoecesse, era um espírito obsessor, uma espécie de vampiro espiritual. Ela disse também que seria necessário muita reza e benzimentos para afastar aquilo de mim. Eu não entendia nada, mas concordava com tudo. Afinal, quem era eu para discordar de uma senhora experiente nesses assuntos? O que eu não havia mencionado no início do meu relato é que eu sou órfão de mãe. Meu pai mora fora do Brasil, e também sou filho único. Estava sozinho naquele momento em relação à família. Mas meu amigo Celso se revelou um irmão que eu nunca tive, e Dona Celinha se colocou a partir daquele momento no lugar da minha mãe. Mesmo com todos os médicos dizendo que eu não poderia de forma alguma sair do hospital naquele momento crítico da minha vida, eles assinaram um termo de responsabilidade por mim e me levaram para a casa deles, sem conseguir andar, amparado por Celso. Assim que cheguei na casa da Dona Celinha, ela me preparou um banho com ervas cheirosas. Não sei o nome dessas ervas, mas não esqueço aquele aroma forte e marcante delas. Ela me orientou a tomar um banho, e assim que eu terminei, ela já começou a pegar o seu rosário, fazendo algumas orações que eu não conhecia. Essas orações continham palavras estranhas.
Quando ela começava a entoar, eu entrava em um transe. Por um período, eu não me lembrava de nada, e quando recobrava a consciência, estava ainda mais fraco e continuava sem me lembrar de nada. Dona Celinha preparou a minha cama e pediu para que eu descansasse, pois à noite ela teria algo para fazer e eu precisaria de todas as forças possíveis. Antes de sair do quarto, perguntei o que realmente eu tinha. Celso até que tentou interrompê-la, mas ela disse: "Deixa, meu filho, ele tem todo o direito de saber o que está acontecendo, afinal, é a vida dele." Então ela me disse que tinha um espírito roubando a minha energia vital. Mas isso não era nada perto do que poderia acontecer se não a víssemos rapidamente. Assustado, perguntei quem era, se ela o conhecia. Ela me disse que não, mas era uma mulher, e por mais que a dona Celinha a mandasse ir embora, ela não saía de perto de mim, dizendo que me levaria com ela. Dona Celinha até me passou as suas características, no caso, as características do tal espírito, e a única pessoa que eu conheci daquela forma era minha nova namorada. Naquela altura, eu nem sabia mais se era namorado ou não. Eu disse que poderia estar havendo algum equívoco, e Dona Celinha disse que não, que o tal espírito estava ali com a minha permissão, pois eu havia jurado ir com ela. Quando ela me disse aquilo, eu me senti um morto indo em direção ao inferno. Eu expliquei a ela que não tinha permitido nada e que a única pessoa a quem eu havia dito aquilo, no caso, acompanharia, seria a menina com quem eu estava namorando, mas era brincadeira. Ela não era um espírito, pelo menos era isso que eu pensava. Disse que precisava sair e que voltaria o quanto antes. Antes de sair, ela deixou comigo alguns amuletos e se foi. Logo em seguida, meu amigo Celso acabou ficando comigo para me ajudar, pois eu ainda estava muito fraco e não conseguia me virar na cama. Acabei adormecendo por algum tempo e acordei com Dona Celinha e uma amiga dela me chamando, dizendo que precisavam me ajudar e que precisava ser rápido. As duas começaram uma oração, e rapidamente aquela senhora mudou o seu jeito de falar e a sua postura. Dona Celinha conversava com ela como se fosse uma estranha, e ali eu me dei conta de que aquela mulher na verdade estava possuída por algum espírito, e era justamente tal espírito que me obsediara todo o tempo. Foi ali que entrei em desespero total, quando aquele espírito se identificou como sendo da garota que eu havia conhecido, deu detalhes dos nossos encontros e algumas outras coisas, dizendo que iria embora sim, mas que me levaria junto, pois eu havia prometido ir com ela. Aquilo tudo era demais para mim. Só podia ser delírio de febre ou algo parecido. Dona Celinha teve que fazer muito esforço para convencer aquela alma, ou seja lá o que era, de que não tinha permissão para me levar com ela. Depois de muito trabalho e algumas providências das quais não posso citar por respeito e precaução, aquele espírito, graças a Deus, se foi. Mas antes de ir, me prometeu me deixar, desde que eu fosse até a sepultura onde seu corpo estava sepultado para eu acender algumas velas e orar por ela. Ansioso por me livrar de tudo aquilo, eu acabei aceitando. Na semana seguinte, quando eu já estava um pouco melhor, Dona Celinha e Celso me conduziram até a tal sepultura mencionada, que havia sido mostrada a ela em pensamento, intuição ou adivinhação, pois eu não entendo dessas coisas. A única coisa que eu sei é que chegamos no local, e quando vi a foto da pessoa que estava enterrada, passei mal e desmaiei de tanto mal-estar. Era realmente a imagem da pessoa com quem eu havia me relacionado dias antes. Eu não entendia como era possível, mas Dona Celinha me explicou como se deu tal acontecimento e disse que se eu não fosse tratar a tempo, ela realmente me levaria, roubaria minha vida e me levaria junto com ela. A partir do momento em que eu prometi segui-la, ela poderia dispor da minha vida como bem entendesse. Naquele momento, eu entendi por que todos me olhavam estranho quando eu falava com ela na balada ou na praça.
Foi somente eu que conseguia vê-lo, por isso eles me olhavam de forma tão estranha. Tive pesadelos por um bom tempo, e foi muito difícil lidar com aquilo. Acabei ficando 3 meses na casa da dona Celinha, e só me deixou sair de lá quando eu estivesse completamente recuperado. Hoje em dia, sou muito cuidadoso com quem me envolvo, e ainda tenho alguns traumas. Para dizer a verdade, moro na mesma cidade e seria muito fácil me identificar. E quanto à pessoa falecida, prefiro deixar que descanse em paz e não arrisco nem pronunciar o seu nome.